O sol ainda não havia rompido por completo o véu cinzento da madrugada quando o Hospital Nacional de Seul despertou sob o peso do rumor que se espalhava pelo mundo. As câmeras aguardavam do lado de fora, os repórteres se amontoavam em frente à entrada principal, e os fãs, com flores nas mãos, sussurravam orações por um nome que, até a noite anterior, simbolizava apenas sucesso e perfeição, Park Seo-joon. Lá dentro, o ar era outro. Nenhum som de frases, nenhum burburinho. Apenas o zumbido constante das máquinas de monitoramento e o cheiro estéril de desinfetante. No corredor do terceiro andar, uma mulher parada diante de uma porta fechada parecia congelar o tempo. Park Myung segurava um copo de café frio, intocado. Os olhos dela, fundos, vermelhos, não tinham mais lágrimas. Desde o momento em que ele caiu nos bastidores da própria festa de casamento, ela não havia deixado o hospital nem por um minuto. As notícias tinham chegado como um raio. Park Seo-joon hospitalizado após cerimônia de casamento. A frase se repetia em todos os canais de TV. Internautas de todo o mundo inundavam as redes com mensagens de apoio. Hashtags como número Força Seo-joon e número Reze por Park Seo-joon dominaram o topo das tendências em minutos. Mas nenhuma dessas vozes atravessava as paredes frias do hospital. Dentro daquele quarto, a fama não existia, só restava a vulnerabilidade de um homem lutando silenciosamente contra o próprio corpo. Ele estava pálido, quase translúcido sob a luz branca do monitor. Cada respiração parecia uma batalha. O médico havia explicado que a hemorragia gástrica fora severa, e o mais assustador era o esgotamento. Ele não dormia direito havia semanas. Agora, cada batimento no monitor cardíaco era um lembrete cruel do quanto um coração humano pode suportar antes de ceder. Myung permanecia sentada ao lado dele. Às vezes, sussurrava coisas que só ele poderia ouvir. Você prometeu que ficaríamos juntos, lembra? Então, por favor, não vá agora. Sua voz era um fio, quebrando-se no ar entre um bip e outro. As enfermeiras, discretas, observavam aquela devoção silenciosa com respeito. Havia algo quase sagrado naquela sala, um tipo de amor que não precisava de palavras, apenas presença. Enquanto isso, do lado de fora, o caos se espalhava. Programas de entretenimento discutiam possíveis causas. Alguns falavam em excesso de trabalho, outros em colapso emocional. Ele parecia cansado nas últimas aparições, dizia um jornalista. Talvez estivesse escondendo uma doença. As teorias se multiplicavam, mas nenhuma chegava perto da verdade. O que poucos sabiam é que, nas horas anteriores ao colapso, Park Seo-joon havia insistido em não adiar a cerimônia. Os gerentes pediram que ele descansasse, que esperasse algumas semanas. Mas ele recusou. Não posso decepcionar ela, dissera. E agora, essa teimosia transformara o conto de fadas em um pesadelo. O tempo no hospital parecia suspenso. O dia virava noite, a noite virava dia, e nada mudava. Apenas o som ritmado do monitor, o piscar intermitente das luzes e o toque suave da mão de Myung na dele. Os visitantes não eram permitidos. A imprensa só conseguia espiar pelas frestas do vidro fosco. Na manhã do terceiro dia, a tensão atingiu o limite. A porta se abriu. Entrou o Dr. An Jin-seok, o diretor responsável pelo caso. Um homem de meia idade, olhar firme, voz serena. Ele trazia uma pasta grossa sob o braço e a expressão de quem carregava um peso que não se media em números. Senhora Park, disse ele, aproximando-se. Ele está estável, mas... A pausa prolongada foi mais dolorosa que qualquer palavra. Myung ergueu os olhos, temendo o que viria. O corpo dele está reagindo bem, mas a mente continua em colapso. Ele está travado entre o medo e a culpa. A atriz mordeu o lábio inferior, como se tentasse conter o choro. Culpa? Do quê? O médico desviou o olhar para um monitor, onde o gráfico pulsava lentamente. Às vezes, as pessoas mais fortes são aquelas que carregam o fardo em silêncio. Ele vem acumulando estresse há meses. O corpo só fez o que a mente já não suportava. Aquelas palavras ficaram pairando no ar. Naquele instante,
Não era o ídolo que jazia inconsciente ali. Era apenas um homem cansado, um ser humano que tentou ser perfeito por tempo demais. Dr. An pediu que todos saíssem por alguns minutos. Restaram apenas ele e o paciente. O médico ajustou os tubos, observou o rosto sereno de seu João e murmurou para si mesmo: "Você não precisa lutar sozinho." Do lado de fora, Myong se encostou à parede, respirando fundo. Ela se lembrava das semanas antes do casamento, dos sorrisos forçados, das olheiras disfarçadas com maquiagem, mensagens curtas que terminavam com "estou bem." Ela queria acreditar nele. E agora, cada lembrança do "estou bem" soava como uma mentira piedosa. A chuva começou a cair fina sobre as janelas. O som suave das gotas misturava-se ao eco distante dos passos no corredor. Dentro do quarto, o coração dele batia devagar, constante, um compasso frágil, sustentado por amor e arrependimento. Naquela noite, Myong pediu uma cama dobrável e dormiu ao lado dele, segurando sua mão até o amanhecer. Enfermeiras diziam que, mesmo inconsciente, ele parecia responder à voz dela, o ritmo cardíaco se tornava mais regular, o rosto mais tranquilo. No dia seguinte, Dr. An retornou à sala de imprensa improvisada no hospital. Os jornalistas se levantaram, microfones em punho. Ele respirou fundo antes de falar. "O estado do Sr. Park permanece estável, mas delicado. Peço respeito e silêncio. Este é um momento em que ele precisa mais de paz do que de perguntas." Mas antes de sair, um repórter insistiu: "Doutor, é verdade que ele desmaiou por exaustão emocional?" An Jin-seok se virou, olhou diretamente para as câmeras e respondeu, com a voz firme mais carregada de compaixão: "Ele está lutando, não apenas contra a dor física, mas contra algo muito mais profundo. Às vezes, as feridas que não se veem são as que mais sangram." O murmúrio na sala cessou. Pela primeira vez, o público entendeu que o drama de Park Seo-joon não era um acidente, mas o retrato de um homem sufocado pelas próprias expectativas. Quando o sol finalmente surgiu sobre Seul, o hospital ainda estava envolto em silêncio. Dentro do quarto, Myong abriu os olhos e percebeu que os dedos dele se moveram levemente. Foi quase imperceptível, um gesto pequeno, mas suficiente para encher o ar de esperança. Ela sorriu entre lágrimas, apertou mais forte a mão dele e sussurrou: "Vor, volta pra mim." Lá fora, o mundo ainda especulava, mas naquele instante, só o amor importava. E naquele quarto de hospital, entre máquinas, sombras e promessas, começava a nascer uma nova batalha, não pela fama, mas pela vida. 3 dias haviam se passado desde que o comunicado oficial pedira silêncio e orações. Mas o silêncio nunca dura muito quando se trata de um nome como o dele. As manchetes ainda ecoavam pelos portais, as redes sociais ferviam com teorias, e cada foto capturada da fachada do hospital era dissecada como se escondesse uma pista do destino de Park Seo-joon. Do lado de fora, o caos era constante. Do lado de dentro, o tempo permanecia suspenso, preso entre a respiração irregular do ator e o som monótono das máquinas que o mantinham vivo. Na manhã do quarto dia, um e-mail inesperado partiu da assessoria de imprensa do hospital, coletiva de imprensa às 14 horas. O Dr. An Jin-seok fará uma declaração oficial sobre o estado do paciente Park Seo-joon. As redações de Seul entraram em alerta. Algo havia mudado, e a notícia espalhou-se como fogo em palha seca. Quando o relógio marcou 2 da tarde, o auditório pequeno do hospital estava lotado. Luzes brancas, câmeras ligadas, microfones prontos. O Dr. An entrou em silêncio, vestindo o mesmo jaleco que o acompanhava desde o primeiro dia. A expressão dele era calma, mas os olhos denunciavam o peso das últimas noites sem dormir. "Boa tarde", começou ele, voz pausada, quase hesitante. Em respeito à preocupação do público e aos inúmeros pedidos de informação, decidi falar. Um murmúrio percorreu a sala. Ele continuou: "O Sr. Park Seo-joon está consciente, mas ainda muito fraco. E há algo que todos precisam entender. O problema dele não foi apenas físico." O silêncio tomou conta do ambiente. As câmeras se inclinaram. "Park Seo-joon sofreu uma hemorragia gástrica grave?" "Sim", disse o médico,
Mas essa foi apenas a consequência. A causa real é mais profunda. O esgotamento emocional extremo. Ele estava no limite. Os jornalistas se entreolharam, surpresos. Anne continuou: durante as últimas semanas, ele suportou uma carga de estresse quase desumana. Filmagens consecutivas, preparativos de casamento. É uma preocupação constante em proteger alguém que ama. Do outro lado da cidade, Myung assistia à transmissão em uma sala reservada do hospital, com o rosto coberto pelas mãos. O médico prosseguiu: descobrimos que o Sr. Park vinha lidando sozinho com uma questão pessoal delicada, relacionada a terceiros, para evitar que isso atingisse sua esposa. Ele acreditava que podia resolver tudo, e o corpo simplesmente não aguentou mais. Um estalo de câmeras cortou o ar, seguido de murmúrios contidos. Doutor An respirou fundo antes de concluir: o Sr. Park é um homem forte, mas até os mais fortes desmoronam quando se recusam a pedir ajuda. O que o destruiu não foi a doença, e sim o silêncio. A coletiva terminou em um turbilhão. Lá fora, manchetes começaram a brotar: médico revela colapso emocional de Park Seo-joon, amor e sacrifício, o peso que ele carregou sozinho, por trás da fama. Um homem cansado de ser perfeito. Quanto o mundo reagia. Dentro do quarto 307 o tempo parecia se mover diferente. A cortina se balançava suavemente com o vento, e o sol da tarde se filtrava pelas janelas, dourando o rosto pálido do ator. Ele estava acordado, olhos abertos, embora frágeis. Ao seu lado, Myung adormeceu encostada na beira da cama, exausta de tantos dias de vigília. Ele a observou por longos minutos, como se ainda tentasse entender o que era real. A mão dela repousava sobre a dele. Pela primeira vez desde a cerimônia, ele sorriu, um sorriso pequeno, dolorido, mas cheio de ternura. Você ficou comigo esse tempo todo, murmurou, a voz rouca, quase sem som. Myung abriu os olhos, e quando viu que ele estava desperto, o mundo inteiro pareceu parar. Você voltou, disse ela, engasgando no choro. Eu achei que te perderia. Tentou falar, mas a voz falhou. Apenas apertou a mão dela com força. As lágrimas dela caíram sobre a pele dele, e o médico, que observava da porta, desviou o olhar para lhes dar privacidade. Nas horas seguintes, o hospital foi tomado por uma calma estranha. O doutor passou novamente para verificar os sinais vitais. Os enfermeiros sorriram discretamente. Ele está melhorando, disse ele. Devagar, mas com determinação. Os dias seguintes foram de recuperação e reflexão. Park Seo-joon não dava entrevistas, não lia notícias. Limitava-se a olhar o céu pela janela e a agradecer em silêncio por ainda estar ali. Às vezes, Myung lia para ele livros de poemas antigos, histórias simples sobre amor e perdão. À medida que as palavras ecoavam, algo dentro dele parecia se recompor. Numa noite tranquila, enquanto o hospital dormia, Dr. An voltou ao quarto para a última avaliação. Você deu um susto em todo mundo. Bia, disse o médico, com um meio sorriso. Seu João sorriu de volta, fraco. Eu só queria que ela não se preocupasse. An se aproximou e respondeu com gentileza. E foi justamente isso que te levou ao limite. Você tentou ser o escudo de todos, mas esqueceu de se proteger. O silêncio se prolongou, pesado, até que o médico completou: prometa que vai se cuidar. O amor é cura, mas também pode ser veneno se esquecemos de nós mesmos. Seu João assentiu devagar, as palavras ecoando fundo. Eu prometo. Na manhã seguinte, quando recebeu alta parcial, o hospital inteiro pareceu respirar junto. Do lado de fora, os fãs esperavam em silêncio, segurando flores brancas e cartazes com mensagens de apoio. Ele apareceu brevemente, apoiado em Myung, e fez uma leve reverência. Nenhuma palavra, apenas um gesto, humilde, sincero. As imagens se espalharam em segundos. O mundo se comoveu. Não havia drama nem espetáculo, apenas humanidade. Um homem que quase perdeu tudo e uma mulher que nunca o deixou cair. Mais tarde, Dr. An concedeu uma última entrevista breve a uma emissora local. O corpo dele está se recuperando bem, disse o médico. Mas o mais importante é que ele aprendeu algo que muitos esquecem:
que não é fraqueza precisar de alguém. Quando o sol se pôs sobre Seul naquele dia, o céu estava limpo, tingido de dourado. No quarto silencioso que finalmente seria desocupado, restava apenas o som distante de passos, e uma carta deixada sobre a mesa de cabeceira. A letra de Seu João: agradeço aos que oraram, aos que esperaram, e, acima de tudo, a ela, que ficou mesmo quando eu me perdi. Prometo viver mais devagar. Prometo viver de verdade. Myung leu aquelas linhas em silêncio. Rosto iluminado pela luz do entardecer. Lá fora, os repórteres ainda esperavam, mas ela não saiu. Apenas sorriu, guardando a carta junto ao peito. E enquanto o mundo especulava sobre o futuro, dentro dela já havia uma certeza: o amor, afinal, não era o fim da história, era o começo da cura. Dia seguinte, o doutor An caminhou pelos corredores agora vazios e, ao passar pelo quarto 307, parou por um instante. Olhou para a cama arrumada, as flores já murchas, e murmurou baixinho: o amor foi mesmo o melhor remédio. Lá fora, a chuva fina começava a cair sobre Seul, lavando a cidade que por alguns dias esqueceu o glamour para lembrar o que é ser humano. E entre cada gota que tocava o vidro, se haver uma promessa silenciosa, mesmo os corações mais fortes precisam, às vezes, apenas descansar,